Galera, beleza? Olha só, hoje eu vou explicar sobre modalidades existentes no mountain bike. A gente ouve falar XCM, XCO, Enduro, Downhill, Stage Race e eu vou explicar detalhadamente o que é cada uma e como cada uma funciona. Sem delongas, então, vamos começar pelo XCO, o Cross Country Olímpico. Essa é uma modalidade, uma vertente do mountain bike que está presente na Olimpíada, vale medalha de ouro, é muito bem disputada, existe Copa do Mundo, existe Campeonato Mundial, existem um monte de provas pelo mundo no estilo Cross Country Olímpico. Que nada mais é onde existe um circuito com um determinado tamanho e aonde existe o número de voltas. E ganha quem fechar esse circuito, esse número de voltas em menor tempo. E esse circuito normalmente é um circuito bem técnico, é um circuito onde tem umas descidas bem duras, umas subidas bem duras também, onde exige muita precisão do atleta, do ciclista. E psicologicamente, fisicamente, principalmente, o atleta tem que estar muito bem. Por quê? Muita explosão, ou seja, você usa muito a tua parte cardio do corpo, onde você precisa ter muita explosão, muita força para aguentar pequenos sprints, para poder subir rápido, para poder aproveitar as retas e aguentar a paulada durante mais ou menos aí. Normalmente as provas de cross country duram de 1h20 até 1h50 no máximo. E a modalidade do XCO no Brasil está crescendo. Vejo muitas cidades criando suas mini pistas de XCO. Isso aproxima mais o público, principalmente o público do estradão, o público que pedala mais nas estradas de terra, para esse nível de mountain bike. Um nível mais técnico, um nível, digamos que mais divertido, que você curte mais o rolê, o ambiente que você está ali durante o circuito. XCM ou maratona, outra vertente do mountain bike. E nessa vertente do mountain bike, essa modalidade, o que manda é a distância. Normalmente se larga de um lugar, faz uma rota de acima de 60 km, 50 km mais ou menos, acima disso, e volta, finaliza no mesmo lugar. Nessa modalidade, os ciclistas passam por vários lugares e até mesmo várias cidades. E o mais interessante disso é que as escaladas, as longas subidas, deixam esse tipo de percurso, esse tipo de modalidade mais interessante. Porque o atleta precisa ser um atleta resistente para poder aguentar longas horas em cima da bike, acima de 2 horas, acima de 3 horas. E o cara precisa ser muito bom de subida e também de estradão, de planão. Normalmente, o XCM ou maratona não tem, tá? São, assim, raros os casos que tem alguma parte muito técnica. Normalmente não tem parte tão técnica o XCM ou a maratona. E o legal também é a logística que você precisa fazer para isso. Você precisa saber se você vai com mochila de hidratação, se você vai com 2 garrafas, uma com isotônico, uma com suplemento, uma com água. O quanto de comida você vai consumir nessas horas, de barrinha de cereal, de gel. Você precisa ter esses cálculos e poder acertar na prova. Você passar fome, passar sede numa maratona não é fácil. Já aconteceu comigo várias vezes e eu não aconselho. Então, faça bem os cálculos, antes sobre comida, suplemento, do que falte nesse tipo de modalidade. As Stage Races ou provas por estágios. São provas acima de 3 dias, normalmente de 5 a 7 dias de pedal. Também chamadas de ultramaratonas, essas provas de mais de um dia, provas por estágio. E na maioria das vezes essas provas são feitas em dupla, ou seja, você precisa ter um parceiro de corrida para correr junto com você. E também tem que se pedalar todos os dias, não tem descanso nesses dias. Se são 5 dias de prova, você pedala 5 dias consecutivos, 7 dias, 7 dias consecutivos. Para você ser um finisher dessa prova, você precisa completar todos os dias no tempo determinado pela prova e fazer todo o circuito claramente. Lembrando que só é finisher a dupla que termina junto. Quando existe
uma distância muito grande entre um parceiro e outro, né? Nem chamar de dupla quase. Quando existe uma distância muito grande, um deles, né, ou os dois são desclassificados. Então, nenhum dos dois completam a missão de todos os dias. E o legal dessas provas é que cada dia é uma logística diferente, ou seja, cada dia é uma maratona diferente. São lugares diferentes, normalmente você dorme num lugar, no outro dia você corre nesse mesmo lugar, depois de outro dia você já está em outra cidade, o acampamento vai para outro, ou você já está acampado em outra cidade, então a logística é uma logística bem grande. Normalmente essas provas chamam a atenção de muitas pessoas. Como, por exemplo, a Brasil Ride, que acontece lá na Bahia. São 7 dias, quase 700 quilômetros, 13 mil metros de subidas acumuladas. E a cada 3 dias, por exemplo, você está numa cidade diferente, ou seja, você está num ambiente diferente. E a logística para isso, tanto do atleta quanto da prova, é muito grande. Agora, o Enduro. O Enduro é uma modalidade que prevalece o tempo da descida. O que se cronometra é o tempo da descida. Ou seja, o atleta precisa chegar no topo no seu tempo correto de descida, mas o que vale é o tempo somente que ele começa, do topo até o final, start e finish. Ou seja, essa distância da descida é o que vale, é o que cronometra no Enduro. As bikes são bikes mais parrudas, mais pesadas, com pneus mais largos, com suspensões maiores. A suspensão dianteira, por exemplo, começa com 160 milímetros. 60 milímetros a mais do que, por exemplo, as bikes que se usam no XCO e no XCN. Então são bikes bem mais parrudas. Além disso, os atletas também utilizam algumas proteções a mais, como joelheiras, cotoveleiras, capacete fechado, caneleiras. Os estilos de sapatilhas também são diferentes. Alguns deles pedalam de flat, que é o pedal plataforma, sem clipe, e outros clipado. E é uma modalidade que exige muita técnica, muito condicionamento físico e um pouco de coragem. Por que técnica? Porque os caras descem uns lugares insanos, com umas inclinações bem bizarras, apesar de ser uma outra modalidade mais divertida do que as outras, porque você consegue interagir mais e você desce mais, né? Então é uma diversão diferente. Porém, você tem lugares mais técnicos, você precisa ter mais técnica, mais braço, condicionamento, tá forte em cima da bicicleta, porque você vai encarar grandes pedras, raízes, inclinações, e para isso você tem que estar bem e ter um pouco de coragem, é claro. O downhill é outra modalidade também que prevalece o tempo da descida. E normalmente a galera sobe de carro, famoso resgate, a gente chama de resgate ou shuttle, onde você pega uma caminhonete, põe a tua bike, sobe até o topo da montanha e desce. O que vale é o tempo da descida. Na Europa, o pessoal sobe de lift, de teleférico. Esses lugares onde tem os teleféricos, no inverno são pistas de esqui e snowboard, por exemplo. E no verão, onde a neve derrete, fica ali só solo, só terra, vira pista de mountain bike. No downhill, as bikes também são muito mais agressivas, as 200 mm de suspensão na dianteira, e o vestuário é outra. Os caras, na maioria dos casos, correm com calças, caneleiras, protetores cervicais, capacete fechado, óculos fechado, todos de luva na maioria das vezes. A sapatilha também é diferente, alguns clipados, outros com plataforma. É uma modalidade muito mais agressiva, muito mais rápida a descida, com grandes saltos. Então o enduro já é um pouco mais hardcore, o downhill está em outro nível, outro patamar. Então, para quem já corre de enduro, para correr o downhill é só mais um passo. Porém, existe toda essa escala, né, para você percorrer até o downhill. Então é isso, galera. Essas foram as modalidades aqui que a gente tem mais conhecida e também mais praticadas aqui no Brasil. A galera começa ali no estradão, vai pro XCO, alguns migram pro enduro, são poucos que vão pro downhill, até porque no Brasil a gente não tem tanta pista de downhill assim, mas o enduro, por exemplo, tá crescendo muito.
Foram essas as modalidades que a gente tem no mountain bike. Se você tem alguma dúvida, me diz aí, e qual modalidade você mais gosta e qual modalidade você mais pratica. Comenta aqui, não deixe de dar o like nesse vídeo. Valeu, fui!